Treinando já há cerca de 40 anos. Para mim, tive que levar muito tempo para aprender a sorrir. É uma das coisas difíceis para algumas pessoas. Para mim, isso foi muito difícil. Mas se você já aprendeu a sorrir, mesmo que seja o seu marido ou a sua mulher que esteja ao lado, dê um sorriso para ele, para ela. Olha para o lado aí. Eu estou de olho em você, olha, eu estou de olho. Ele pensou que eu não ia olhar para ele. Sorria para alguém. E diga assim, ó, sorrir é melhor que chorar, sabe? Gente, olha, hoje eu quero falar sobre um tema que, se eu fosse você, anotava algumas coisas que eu vou soltar aqui no meio da pregação. E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Meu Deus, meu Pai, sabes que Tu tens gerado em mim esta palavra, mas sem Ti eu não posso fazer nada. Porque, Senhor, nós estamos tratando de assunto extremamente espiritual, embora muitas pessoas nem percebam isso. Mas, Senhor, com a Tua ajuda eu sei que nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Porque a Tua palavra limpa, regenera, transforma, cria fé e ilumina as nossas mentes. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por fé. E que o povo de Deus diga amém. Meus irmãos, Deus, por meio da sua palavra, em toda a extensão da Bíblia, Ele nos orienta a ter cuidado com os nossos pensamentos. E eu quero ler esses textos aqui para mostrar para você que Deus sempre está preocupado, né, com o que você pensa, como você pensa, para que você pensa. Porque, ouça bem o que eu vou falar para você, os pensamentos é que levam uma pessoa para frente, trava uma pessoa ou bota a pessoa para trás. Porque tudo começa no pensamento. Então eu vou ler alguns textos da Bíblia aqui para você saber que na extensão da Bíblia tem dezenas, centenas de versículos falando sobre esse tema, não usando a palavra pensamento às vezes, mas mostrando como Deus está preocupado com isso. Eu vou dar só alguns para você entender que o que eu estou falando aqui não é um assunto herético, não é um assunto fora da Bíblia, nem um assunto porque eu sou coach, nem nada disso. Até porque os fundamentos do coach estão sempre baseados na Bíblia. Primeira coisa que eu quero falar com você está no Salmo 26, versículo 2. Salmo 26, versículo 2. Lá no livro de Salmos, no Velho Testamento, Deus já é preocupado, diz assim: examine-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e o quê? O salmista, ele inspirado na sua oração, pediu a Deus para Deus sondar os pensamentos dele. Isso tem uma razão. Um outro texto também que fala sobre esses pensamentos serem examinados por Deus se encontra em Colossenses 3:2. Colossenses 3:2 no Novo Testamento. Vamos lá. Olha só, Deus usando o apóstolo Paulo na sua carta, dizendo assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são o quê? Aqui da terra. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Não é isso que está falando o texto. Pensar nas coisas do alto é o seguinte: você tem que basear a sua vida nos princípios do céu, do reino dos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, somos cidadãos brasileiros, mas antes disso nós somos cidadãos do céu. E ele diz assim, ó, você tem que pensar com a mente do lugar que você vai habitar eternamente. Pensar nas coisas lá, não no patamar, na base daqui da terra. Porque tudo isso aqui é transitório, irmãos. Mas as coisas eternas, os princípios eternos, são do reino de Deus. Então ele diz, ó, vocês têm que pensar envolvido com isso. Depois, nós temos um outro texto. Vou ver com outro salmo. Salmo 94:11. Vamos lá. Fala também sobre pensar. O Senhor conhece o quê?
os pensamentos do homem, que são pensamentos... A gente pensa besteira pra caramba, não sei se você pensa, mas às vezes eu fico assustado comigo mesmo. Quantos ficam assustados consigo mesmo em termos de pensamento? Eu já contei essa história que eu entrei no banco, estou na fila do banco, estou lá esperando, daqui a pouco comecei a pensar, se eu fosse fazer um assalto aqui, como é que eu faria? Alguém já pensou uma bobagem dessa, assim? E aí fiquei imaginando, pensando, não sei o quê. Daqui a pouco o Espírito Santo diz assim, tu és uma besta, cara. Você está pensando num negócio desse? Perdão, Senhor. Porque é isso aí, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Eu dei esse exemplo, mas se for verdade, aconteceu mesmo, né? Então, os nossos pensamentos às vezes são envolvidos com tanta besteira, com tanta coisa que não soma, que não acrescenta, que não soma, faz nada. Às vezes a gente está gastando tempo. Sem falar, eu poderia aqui dizer da internet, né? Tantas coisas que a gente fica gastando tempo, aquelas piadas sem graça. Ontem mesmo estava vendo uma piada de um garotinho que foi, minha esposa mandou para mim, eu não conseguia parar de rir. Eu falei, poxa, isso é uma maldade, eu tirei de lá, disse, não, isso aqui não. Às vezes a gente está com a mente cheia de bobagem, né? Como é que eu vou preparar minha próxima isca, na próxima pescaria? Eu sei que nenhum dos pescadores aqui pensam isso. Nós temos um grupo de pesca aqui na igreja que pesca mesmo. Me deram de presente na última pescaria um peixe de 4,5 kg. Entende? Comi peixe, dei peixe para a família toda. Uma bênção, muito obrigado. Mas olha só, há um outro versículo que fala sobre pensamento também. Filipenses 4,8. Olha só, Filipenses 4,8. Falando sobre pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só a base do pensar, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, olha só, seja isso que ocupe o quê? Vossos pensamentos. A Bíblia dá aqui a base. Preste bem atenção, pastor, qual é a base do meu pensar? Está aqui, ó, Filipenses 4,8. A Bíblia diz para você pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, que tenha virtude, se algum louvor existe. Pensar em coisas boas. Eu não estou só falando, irmão, de coisas espirituais. Às vezes você tem muita coisa boa que não é espiritual, mas é coisa boa. Dá para entender isso? Diga amém. Isso deve ocupar a nossa mente. Vou falar um outro texto que fala sobre pensamento, que esse fala sobre trocar um pensamento antigo por um pensamento novo. Romanos 12:2. Esse texto ele é crucial na palavra de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com o quê? Com este século. Você não deve se conformar. A vida é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, nunca vão mudar. A Bíblia está dizendo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, o quê? Então, qualquer mudança que você espera na sua vida, começa no pensamento. A forma de pensar, a forma de imaginar. Então, para que experimenteis, por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem tanta coisa para dar, mas é preciso que você mude a sua forma de pensar. Ah, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu tenho personalidade. Preste bem atenção. Se você tem personalidade que está destruindo a sua vida e você continua agarrado nela, você é burro. Porque uma pessoa inteligente, quando vê que algo não está funcionando, muda. Será que posso ouvir um amém? Porque tem gente que acha que o fato dela continuar firme numa coisa que não está dando certo, numa coisa que não está funcionando, é personalidade. Não é burrice. Porque, ouça, você se destrói e destrói quem está à sua volta.
Então, eu estou citando esses textos apenas para dizer a você o seguinte: por que esta preocupação de Deus com o que pensamos? Por que Deus encheu a Bíblia de ensinamento sobre isso? Alguém poderia assim: ah, pastor, pensamento não agride ninguém, eu penso uma porção de coisas, mas não ofendo ninguém. Pensar não é crime. Até o Código Penal ele prevê isso, que o fato de você pensar em matar uma pessoa não é crime. Mas preste bem atenção no que eu vou falar para você agora. Seus pensamentos criam o seu mundo. Os seus pensamentos criam o seu mundo. Às vezes um mundo travado, um mundo que poderia ser um mundo de êxito, de avanço, e está preso por causa de pensamentos, conceitos errados, mentiras que você adotou como princípio de vida. Às vezes aquilo que eu já falei, o sistema de crença que nós temos, que nós aprendemos na nossa cultura familiar, na nossa cultura social, nas nossas experiências de vida. Às vezes a gente vai acumulando algumas coisas para nos proteger, para não ser agredido, para não ser ofendido, para não ficar humilhado. Mas muitas dessas coisas, elas não só te protegem, elas te protegem no primeiro momento, mas depois elas te travam, porque você não sai da casinha. Eu não vou dizer sair do armário, porque você pode entender de forma diferente, mas você não sai da casinha. Não, aqui eu estou protegido, aqui ninguém invade, e você também não sai do lugar. Põe essa frase no seu coração: seus pensamentos criam o seu mundo. Pastor, isso está na Bíblia? Está aí, a Bíblia está cheia. Eu li uma porção de versículo aqui demonstrando isso. Por isso a preocupação de Deus com o que você pensa. E eu quero hoje fazer uma pergunta para você: quem é o gestor, quem é o governador, quem é o administrador da sua mente? Quem é que administra a sua mente? Quem é que faz a gestão da sua mente? Ou você é uma coisa louca, para não dizer como muitos dizem por aí? Sou uma coisa louca. Acha até que é bonito isso. Comigo é assim: bateu, levou. Uau! Eu escutei do Cury, como é que é o nome dele? Augusto Cury, na palestra que eu tive essa semana assistindo dele, em que ele dizia o seguinte: tem pessoas que não dão tempo para a razão entrar em ação. Elas já rebatem sem refletir. E daqui a pouco essa pessoa está cheia de problema com as pessoas, porque ela usa a emoção como gestor de toda a sua mente. A emoção faz parte da mente, mas você não pode deixar no controle dela. E ainda tem gente que canta aquela música do Tim Maia: faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta. E aí você vai e faz debaixo da emoção, e daqui a pouco você está no buraco, porque a emoção é irresponsável. Ela dá prazer, mas ela é irresponsável. Tudo bem. Ah, pastor, então a emoção não pode assumir o controle da nossa vida? Claro que não. Ah, então vamos para a razão. A razão é outro problema. Ela sozinha, como gestora da sua vida, ela vai fazer da sua vida uma vida fria, uma vida sem graça, sem sal, sem sabor. E a emoção, ela é perigosa tanto quanto se a emoção você reage e na razão você raciocina. Talvez os piores crimes não sejam debaixo de uma violenta emoção, mas os piores crimes são aqueles que são calculados, recalculados, trabalhados nos seus menores detalhes. Estou dando um exemplo de um lado e de outro. E muitas pessoas querem viver uma vida dominada pela emoção. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Ninguém suporta
viver com uma pessoa assim, que não demonstra emoção, que não demonstra carinho, que não demonstra afeto, nem o filho, nem a mulher, nem o irmão, nem o pai, porque essa pessoa simplesmente ela acha que o mundo dela calculado é perfeito. Irmãos, não existe mundo perfeito. E a sua realidade não é a realidade do outro. E nem todo mundo, se todo mundo fosse igual a mim, eu acho que eu tinha me suicidado. Porque eu não me suportaria. Dá para entender isso? Diga amém. Eu sou honesto o suficiente para dizer, graças a Deus que tem minha esposa. Cadê ela? Beijinho que não é santo para você. É outro beijinho com ela. Preste bem atenção que eu vou falar agora. E esses são bons. Com a minha mulher com a mulher dos outros é que não é. Pegou isso aí? Irmãos, pense isso com a sua mulher e faça isso com a sua mulher, que é bom. A Bíblia apoia. Crescei-vos e multiplicai-vos. Tá? Se tem que ser sem vergonha, safado, seja com a sua mulher. Eu já falei isso aqui. Tem muito crente bobo aí que está perdendo a mulher por Ricardo. Não, pastor, só de calça comprida e manga comprida. Seja liberto, irmão, em nome de Jesus. Preste bem atenção que eu vou falar para você. A pessoa racional demais, ela torna o seu mundo e o mundo de qualquer pessoa sem colorido. A vida é isso. Então, é o outro extremo. Mas tem uma composição, uma outra composição dentro do nosso cérebro chamada vontade. Razão, emoção e vontade. A vontade é muito interessante. Eu só faço o que eu tenho vontade. Rapaz, essa pessoa que só faz o que tem vontade, ela não consegue caminhar na vida. Ela não consegue ter um emprego fixo. Ela não consegue viver bem com as pessoas porque ela só faz o que tem vontade. E a gente sabe que num convívio, seja ele de qualquer forma, um convívio de trabalho, de família, social, de igreja, irmãos, tem que ter flexibilidade, ceder. Às vezes eu faço coisa que eu não tenho vontade, mas se é para o bem da unidade, da comunhão, tudo bem, eu faço. Eu não faço só o que eu tenho vontade. Muitas vezes você tem que engolir alguns sapos. Ah, pastor, eu não engulo sapo. Isso é ruim, irmãos. Porque o engolir sapo faz de você uma pessoa flexível para entender. Você sabe aquela pessoa que casa com um não dá certo, casa com outro não dá certo, casa com outro não dá certo, casa com outro não dá certo. Tem gente que está no 10º casamento, tem gente que se amigou e já arranjou sei lá quantas vezes. Aí você sabe por quê? Simplesmente porque essa pessoa quer que a vontade dela sobreponha sobre a outra. Eu poderia falar aqui dos controladores, aquelas pessoas controladoras. Ela quer ter tudo na mão. Não, essa pessoa é minha. Você acha que esses crimes de feminicídio que está acontecendo aí, de homens matando mulher, é de pessoas que só querem que a sua vontade prevaleça? Ah, eu não sou assim, por isso que eu logo eu me separo da pessoa. Se é um amigo, eu deixo de lado e tal. Você também vai o quê? Viver sozinho? Não é da sua natureza e nem da minha viver sozinho, porque o ser humano foi feito por Deus com uma necessidade. Você sabe que Deus poderíamos fazer? Qual é aquele animal que gera o seu próprio filho? Como é que se chama? Os professores de biologia. Assexuado, não é isso? Ele mesmo gera em si mesmo. Por isso Deus não fez você assexuado. Sabe por quê? Porque você precisa de outra pessoa para fazer filhos. Eu espero que você saiba disso. Porque eu vi o jovem olhando ali com uma cara assim, surpreso. Eles não vêm da cegonha. Presta atenção no que eu estou falando. Se Deus quisesse que você fosse uma pessoa
independente e não dependesse de outro ser humano, ele teria feito isso. Mas essa dependência, irmãos, é justamente para dizer: você precisa de outras pessoas para conviver. Começando daí. Então, nós vimos aqui que se a razão tem o controle dos seus pensamentos, se dá problema, se a emoção tem controle dos seus pensamentos, dá problema, se a vontade, então o que fazer? Qual é o segredo do universo? Vocês já sabem. Equilíbrio. Nem tudo é emoção, nem tudo é razão, e nem tudo é vontade. Você tem que ter equilíbrio. E aí que está o problema. Nós estamos vivendo numa sociedade doente na sua forma de pensar e agir. E as pessoas estão ficando cada vez mais desequilibradas. Eu não sei se você vê, mas todos os dias nos noticiários nós ficamos assim meio que impactados com a capacidade de pensar e realizar do ser humano em coisas absurdas. Às vezes eu falo assim: André, eu não acredito que eu estou vendo isso. Não acredito. O cara foi no médico, engessou o braço engessado, estava falando alguma coisa, talvez até ofendendo, não quero saber. Vem de lá um enfermeiro formado em alguma faculdade, sei lá onde, o auxiliar de enfermagem, o médico, não sei. Foi o médico formado, não vou dizer o nome da faculdade dele para não estragar, e dá logo um analgésico no cara, mete o bufete na mão do cara, mete um soco, nocauteia o cara ali. O médico. Quantos viram essa cena na televisão? Eu fiquei assim, eu falei: que é isso? O que está acontecendo? A nossa sociedade está doente. Olha, e quando eu estou falando doente, irmãos, não importa o grau de escolaridade que a pessoa tenha, nem o nível social que a pessoa tenha. A sociedade está ficando doente e está perdendo todo o equilíbrio de pensar. Nós temos várias síndromes. Síndrome do pensamento acelerado. Está todo mundo louco, opa, está todo mundo louco, opa, está todo mundo louco. As pessoas não param nem mais para raciocinar. Então nós estamos vivendo isso em sociedade. A síndrome de pânico, que hoje está atingindo pessoas. A pessoa não pode ver multidão, ou num lugar que tenha muita gente, muito barulho, e a pessoa fica logo apavorada e sai correndo. A sociedade está doente por falta de equilíbrio nos seus pensamentos. Não consegue equilibrar. Como gerenciar nossos pensamentos? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que, como pastor e como um filho de Deus, eu creio que uma vida de intimidade com o Espírito Santo forma em nós os pensamentos de Deus que nós vimos aqui no outro texto anterior a esse. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Eu creio que, justamente o que eu vou falar para você, que uma vida de intimidade com o Espírito Santo forma em nós esses pensamentos de Deus. A gente começa, antes de agir, de falar, de tomar decisão, verifica se é verdadeiro, se é respeitável, que é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há virtude, se há louvor. A gente antes passa por esse filtro. Dá para entender isso? Diga amém. E nessa hora a gente tem o equilíbrio para não ser uma coisa louca e sair tomando decisão errada na nossa vida, naquele momento, não só no momento em si, mas naquela fase. Porque quando eu estou falando de momento, eu não estou falando só naquele momento de reação, naquela fase. Irmãos, as coisas difíceis da vida vêm para todo mundo. O que faz a diferença é a nossa reação em relação a isso. As crises vêm para todo mundo, para você, para mim, para qualquer pessoa. Mas a nossa reação é que faz a diferença. Tudo não está acabado. E não se constrói coisas a médio e longo prazo se não for com um pensamento de que
isso vai passar, isso é um momento, a gente cresce, a gente evolui, a gente amadurece. É verdade que eu estou falando, diga amém. E daqui a pouco a página vira e a gente está vivendo outro momento. Como gerenciar? Eu creio em primeiro lugar nisso. Segundo, nós estamos todos os dias com situações nos nossos pensamentos que nos pressionam. Todo dia. E agora com o pastor Cláudio ali no banheiro, rapidamente, pastor, como é que está? O trabalho, tudo bem, esse trânsito maluco. Quando eu vejo que eu estou perdendo a paciência, eu pego e vou embora para casa porque a coisa está complicada. Falei, não deixe isso dominar, porque eu não sou um bom exemplo de trânsito, eu pessoalmente, né? Eu vou falando, vou discutindo, o motorista nem sabe que eu estou discutindo com ele, mas eu estou discutindo dentro do meu carro. Alguém faz isso aí? Graças a Deus não é essa doença, não é só você que eu que tenho, você tem também. Eu estou falando que está todo, quando eu digo todo mundo na sociedade está assim, eu me incluo. Eu também sou fruto da sociedade. Mas às vezes estou dirigindo, e aí vou falando, vai fazer isso, fazer aquilo. Outro dia eu vinha descendo ali para pegar a Avenida Brasil no sentido da cidade, da Ilha do Governador, e vinha uma senhora, ela devia vir a 5 km por hora. E embarreirando todo mundo no meio da pista. Ela não ficava nem na direita, nem na esquerda, né? Direita nem na esquerda. E ela vinha no meio. E o trânsito atrás dela, todo mundo buzinando, ela. Aí quando ela deu um cheguinho assim para cá, que fazia a curva e ela continuava reta, eu passei para o lado, olhei, e ela lá. Eu disse, meu Deus do céu, guarda ela e guarda todos que estão à volta dela, porque isso aí depois, num outro momento, alguém barreirou lá o trânsito, eu falei, Vitória, vê se é aquela velhinha que está dirigindo. Eu não sei se você faz isso, às vezes eu faço com bom humor, mas nem sempre, né? Nem sempre, mas quem vive comigo sabe que eu não tenho como esconder que eu não sou, nesse aspecto, um bom motorista. E uma das razões de tudo isso, irmãos, é porque nós estamos sempre debaixo de coisas que nos pressionam. Há uma saída para administrar os nossos pensamentos, e esse é o pulo do gato que eu quero ensinar você aqui esta manhã. Uma das saídas, eu vou dar um exemplo aqui que eu separei, e eu vou usar, porque esse exemplo ele é muito poderoso para dentro de casa, para a família, para as situações que nós vivemos dentro do nosso lar. Até tinha separado aqui, mas eu vou ler para você. Quando uma pessoa está relutando dentro dela, em relação ao seu relacionamento amoroso, casamento, noivado, namoro, ela tem que aprender, e eu vou dar o exemplo, que a saída para esse e todos os outros problemas é você fazer perguntas poderosas. Que perguntas poderosas são essas? Por exemplo, o que há de bom neste problema? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles. Se a Bíblia diz que tudo é tudo, se coopera para o bem, então eu pergunto assim: o que há de bom neste problema que eu não estou vendo? É uma pergunta. O que há de bom neste problema? Porque todo problema tem um lado bom. Pode não ser todo o lado bom, nem a metade, mas tem alguma coisa boa. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, de alguma forma, permitiu aquilo para você fazer essa pergunta. Outra pergunta que você, quando está no meio de um problema, ou no seu pensar, nos seus pensamentos, é dizer, o que ainda não está perfeito? Por que deu chabu? O que ainda não está perfeito que isso tem dado chabu? Isso já se repetiu na minha vida 1, 2 vezes, 3 vezes, N vezes. Então tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer, falar, realizar, ou que eu preciso mudar em mim. Irmãos, eu não sou nenhum santo não, mas eu sei que hoje eu estou melhor do que, minha esposa que diz isso, você está melhor do que quando eu conheci você, né? E os meus filhos digam amém.
né? Tem gente que é ele mesmo. Não virei o Lula Paz e Amor, mas eu vou dizer uma coisa para você. Muitas coisas eu tive que rever na minha vida. A outra pergunta é: o que estou disposto a deixar de fazer para tornar este problema solucionável? Lembra do sapinho que eu falei que às vezes a gente tem que engolir? Está inserido aqui. O que estou disposto a deixar de fazer para tornar este problema solucionável? Porque aquela pessoa que só quer fazer a vontade dela, ela vai ter problema. Isso eu tenho falado aqui. Uma outra pergunta interessante: o que estou disposto agora fazer, o outro era não fazer, para solucionar esse problema? O que eu estou disposto a fazer para solucionar esse problema? Você está pensando, tudo isso lá no seu, estudo lá no seu pensamento, irmãos, está acontecendo lá dentro de você. E por último, como posso desfrutar do processo de solução aprendendo? O que isso me ensina? Que aprendizado eu posso desfrutar de tudo isso? Se você faz essas perguntas, nesse momento começa a entrar o equilíbrio que você tanto precisa para governar os seus pensamentos. Dá para entender isso? Diga amém. Estou mostrando, irmãos, isso funciona para cristão e não cristão. O que eu estou ensinando aqui é ciência. Primeiro momento, a primeira resposta tem que ser cristão e tem que crer em Deus. Tal. Essa aqui não. Essa aqui é para quem não é cristão também. E eu vou terminar justamente com o exemplo que eu falei que iria dar, que é o exemplo quando uma pessoa está relutando dentro de si em relação a um relacionamento amoroso, um casamento, né? E ela pode pensar dois tipos de pensamentos, e eu queria que você pensasse sobre isso. Ela pode pensar de uma forma negativa. Como? Ela faz a seguinte pergunta: e se houver alguém melhor em outro lugar? E se aquele meu namoradinho, quando eu tinha 17 anos, que eu fui gamada por ele, ou fui gamado por ela, aparecer de novo? Eu conheço gente que entrou nessa fria. Aquele namoradinho não existe mais, porque essa pessoa mudou, cresceu, avançou, vive outra realidade, adquiriu hábitos bons e ruins. Dá para você entender isso? Diga amém. Mas a sua mente está lá parada, uma mente atrasado, está pensando que o mundo está lá. O mundo aconteceu, está acontecendo e acontecerá, e aquilo que aconteceu não volta nunca mais, porque todos nós estamos em mudança. Ou você pensa que é o mesmo de 10 anos atrás? Claro que não. Claro que não. Então, a pessoa faz essa pergunta: e se houver alguém melhor em outro lugar? Eu digo que às vezes essa opção de pergunta é dada pelo próprio diabo. Eu posso falar isso aqui, não posso falar no coach, mas o próprio, lá eu chamo de seca urubu. Seca urubu, né? Eu vou falar uma coisa, mas não vou falar, que você vai ficar revoltado. Tudo bem. Seca urubu. Hoje estão secando urubu. Preste bem atenção. O seca urubu vem e joga essa pergunta: você vai conseguir coisa melhor, você não sei o quê. E aí você cai nessa armadilha. Agora, o mesmo cérebro que pensa isso pode pensar positivamente, com certeza. Como, pastor? Como pude ter tanta sorte de tê-la na minha vida? Outro dia eu pensei isso. Falei: Deus é muito bom. Ela passou assim, eu dava aula no seminário, e o Espírito Santo diz assim: essa vai ser a mulher da tua vida. E eu falei assim: rapaz, mas não, essa vai ser a mulher da tua vida. E quando eu disse isso para ela, ela disse: essa é a cantada mais barata que eu já ouvi.
mas tanto era de Deus que está aqui. Preste bem atenção que eu vou falar para você. O mesmo pensamento que você pode fabricar dispensando uma pessoa, você pode fabricar valorizando aquela pessoa. A minha pergunta no término dessa nossa mensagem desta manhã é a seguinte: que pergunta você poderia fazer a si mesmo e ao seu companheiro que fariam os dois se sentirem felizes? Vocês sabem que quando você tem um problema conjugal e que você vai recomeçar a sua vida, eu passei por esse processo há muitos anos atrás, eu fiquei temeroso, porque eu tinha medo de falhar novamente nessa área. E se dependesse de mim, já teria falhado mesmo, irmãos. É Deus que nos guarda. Amém? Mas eu e minha esposa, naquela altura, nós chegamos a um acordo de que nós não podíamos falhar. Isso trouxe mudança em mim e trouxe mudança nela. Uma mulher dependente, sempre trabalhou a vida inteira, sempre teve vida, nunca dependeu de homem para direcionar a vida dela. E de repente agora tem um macho lá. Quem manda aqui sou eu. Isso é no passado. Agora a coisa mudou. Sim, senhora. Estamos definindo ali uma logomarca para a nossa empresa de coach que a gente está montando. E aí eu queria uma coisa, ela queria outra, queria uma coisa e outra. E eu sou um camarada que minha mente é muito prática. Tem essa virtude e defeito ao mesmo tempo. E aí ela queria botar uma frase, eu queria botar uma frase com uma tradução em inglês. E ela, não, isso é brega. Eu falei, puxa vida, ainda me ofende, me chama de brega. Aí o Henrique que estava fazendo, né, preparou, botou a frase. Aí eu falei assim, Henrique, faz o seguinte, faz do jeito que ela quer. Porque você sabe que no final quem manda é ela mesmo, né? Aí tá bom, pastor. Aí foi lá e tirou. Eu duvido que no passado eu fizesse isso. Vai ser do meu jeito. Mas eu entendi. Se eu quero ter longevidade de relacionamento com as pessoas, eu tenho que aprender. Não vou perder minha personalidade, mas vou aprender a ser um pouco mais flexível. A Bíblia diz que um dos segredos de ganhar as pessoas é caminhar a segunda milha com elas. Então eu desafio você a pensar dessa maneira. E eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa sair do ciclo de uma realidade que já vem há anos, porque a sua maneira de pensar não muda. Você, para sair desse ciclo, você tem que trazer pensamentos novos, porque só isso vai quebrar, vai começar a quebrar aquilo que não vem dando certo há anos na sua vida. Eu pedi ao Moisés para separar uma música aí, é aquela que eu te presenteei. Cadê o Moisés? Pensei que era hoje ele que estava lá de Moisés, aquela que nós usamos, está presente entre nós. Eu gosto dele que ele não se altera, ele é fleumático, ele não se altera. Então, eu vou fazer uma oração. Que oração o senhor vai fazer, pastor? Por aquelas pessoas que, enquanto eu falava, reconheceram que em alguma área da sua vida diz assim, eu preciso de mudança disso. Eu confesso a vocês que se dependesse das minhas forças somente, eu muito pouco teria mudado. Mas nós estamos num lugar onde a presença de Deus é invocada.
e que o poder dele é manifestado. E que você, além de estar consciente de que precisa dessa mudança, se você quiser ajuda, eu estarei orando por você. E o poder do Espírito Santo vai entrar na sua vida de uma maneira tal que Deus vai fazer tudo novo. Deus faz tudo novo de novo. Muitas vezes Deus já fez coisas novas de novo na minha vida. Então, enquanto essa música toca, eu vou pedir que apaguem as luzes aí e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E se você disser assim, eu preciso dessa oração, eu vou pedir que você venha aqui. E os demais fiquem de olhos fechados, todo mundo de olhos fechados, por gentileza. Esqueça quem está ao seu lado. E você que diz assim, eu preciso dessa oração. Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão à frente, é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do
sua mão. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui neste lugar, sabendo que Tu estás aqui, Senhor, e crendo na Tua manifestação. Estamos aqui em nome de Jesus pedindo que no poder do Espírito Santo, Senhor, Tu venhas agora fortalecer e fazer tudo novo de novo, Senhor, como diz essa canção. E até aquelas situações que parecem mortas, que não tem jeito, Tu ressuscitar, porque Tu és o Deus que dá vida onde não tem mais vida. Aonde parece que não tem mais jeito, Tu és o Deus que dá jeito, porque Tu és o Deus do sobrenatural, que ressuscita os mortos, que refaz a terra. Tu és o Deus todo-poderoso, Senhor. Eu quero pedir agora que Tu contemples cada uma dessas pessoas que estão aqui, e que elas sejam envolvidas, ó Deus, com o pensamento do céu, Senhor, com a mente de Cristo, porque a Tua palavra nos ensina que nós temos que buscar a mente, a forma de pensar de Jesus, e na forma de pensar de Jesus, tudo é possível ao que crer. Por isso, Senhor, agora quebra todos aqueles pensamentos ruins, negativos, aqueles pensamentos que estão retendo a vida da pessoa, que agora sejam quebrados em nome de Jesus, e nasça pensamentos de possibilidade, de crescimento, de avanço, de melhora, de reconciliação, aleluia, de alegria. Senhor, eu peço agora que pensamentos de vitória tome conta do coração do Teu povo, e todos os pensamentos que queiram roubar isto vão saindo agora em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, oxigena a nossa mente com os Teus pensamentos, porque, Senhor, a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores através desses pensamentos do céu. Muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço, eu entrego cada vida em Tuas mãos, e que o povo de Deus diga amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Olha, lembrou do seca urubu? Quando ele vier dizer: sai, seca urubu, sai da minha vida. E você que já é crente mais maduro vai: sai, diabo, em nome de Jesus. Ok? Gente, logo mais a gente tem uma palavra poderosa também. Se fosse você, não perderia. Olha, faz assim para mim, ó. Beijinho santo, vamos para casa almoçar que está na hora.